Bom, quero cumprimentar todos os meus irmãos, irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Celso Ricardo e estarei com vocês falando sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Mas antes de tudo, eu gostaria de começar com uma oração. Amém? Nosso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, pela graça do Senhor sobre cada um de nós. Abençoa, meu Deus, a todos os que vão, meu Deus, ver esse vídeo, estudar junto conosco. Meu Deus, que essas pessoas sejam abençoadas, abençoadoras, e a igreja do Senhor também seja, meu Deus, alvo de todas as bênçãos, Pai. Querido Espírito Santo, ilumina a nossa mente e nos ajuda. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Nós vamos falar sobre a primeira lição, da Escola Bíblica Dominical. É o primeiro trimestre do ano de 2022. Eu sou o Celso Ricardo, eu sou pastor, estou no momento pastoreando uma igreja na cidade de Garça, interior de São Paulo, e coloquei aqui algumas coisas que Deus me permitiu que fizesse. Me formei em administração de empresa, depois fiz um curso de bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana na cidade de Londrina. Fiz uma pós em docência do ensino religioso na Faculdade Batista do Paraná, na Fabapar. Atualmente estou cursando mestrado na Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, na ETAD. Também, paralelamente a esse mestrado, sou aluno especial no mestrado da Fabapar, lá de Curitiba. Como disse, estou pastoreando a igreja em Garça, a Assembleia de Deus, no Jardim São Lucas. Lá nós usamos até um tema para a igreja, amar e cuidar, essa é a nossa missão. Minha esposa é a dona Regiane, a Regiane é minha esposa, e sou pai do Mateus, do Samuel e do Natan. A gente vai falar sobre a lição número 1. A lição número 1 que tem como título a autoridade da Bíblia. Vocês vão perceber que eu vou transicionando alguns slides e em determinado momento eu vou sair do slide, eu vou ter que mexer um pouquinho para a gente fazer alguma leitura bíblica que esteja na lição, mas eu não coloquei nos slides, então a gente vai ser uma aula bem que dinâmica e interativa, tá bom? Então, primeira lição. No geral, o tema abrangente da lição é a supremacia das Escrituras. Ela é inspirada e inerrante, infalível palavra de Deus. E aí, na lição de número 1, nós temos como texto áureo os Salmos de número 119, o verso de número 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O salmista deixa claro a necessidade de trilhar um caminho reto e de andar nessa lei, na lei do nosso Deus. A Bíblia Sagrada é a autoridade final na nossa regra de fé e prática. Então, com algumas alternâncias, quando nós vamos batizar alguém, geralmente nós fazemos, de forma básica, 3 perguntas para a pessoa, para o batizando. Primeiro, você crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Crê na Bíblia Sagrada como única regra de fé e conduta e como sendo a palavra de Deus? Você promete amar e seguir a Jesus por toda a sua vida? Bom, a segunda pergunta é crê na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus e única regra de fé e conduta? É exatamente isso aqui. Regra de fé e prática. Então a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé e de prática. A prática anda juntamente com a fé. Nós acreditamos e, portanto, nós fazemos. Quem crê, faz. Porque nós andamos. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. A nossa fé se transforma em atitude com o passar do tempo, conforme vamos exercitando essa fé. A introdução diz que a autoridade da Bíblia fundamenta-se no seu autor. Quem que é o autor da palavra de Deus? O autor inicial, o dono da palavra de Deus, de onde ela saiu, a fonte de onde ela saiu é o próprio Deus.
Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Vocês já devem ter visto, alguns de vocês, quando está fazendo a leitura da palavra de Deus, ou antes de fazer a leitura, a pessoa pede, ninguém anda nesse momento na igreja, nós ficaremos cada um no seu lugar, porque nós iremos ler a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o Deus escrevendo algo para que nós possamos prestar atenção. Então por isso que ela é a fonte, ela é a palavra de Deus escrita. Aquilo que Deus disse é aquilo que ele escreveu. Aquilo que ele escreveu é aquilo que ele disse. Lá, lembra em Gênesis capítulo de número 1, haja luz e houve luz. Deus diz e acontece. A autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Então não é o homem, a entonação de voz, não é o muito falar, não é o homem se posicionar como sendo com determinada arrogância. Me fugiu agora o termo que eu gostaria de falar para vocês, mas é a maneira de falar. Não é nada disso dá autoridade à palavra de Deus. O que dá autoridade à palavra de Deus é porque ela é a palavra de Deus. Então, Apolo era alguém que falava com movido de uma forma mais eloquente, esse é o termo, eloquente, né? Mas não era essa eloquência de Apolo que dava autoridade à palavra que ele falava, não. É a própria palavra, ela tem autoridade. E não depende de nós, não depende dos homens, não. Depende única e exclusivamente do próprio Deus. Além da Bíblia, né, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Então, há uma determinada religião que diz que a Bíblia é a mãe, a igreja é a mãe. Não. Nós acreditamos que não existe nenhuma outra fonte de autoridade imutável, infalível e inerrante além da Bíblia. Então a igreja ela está subordinada à palavra de Deus, ela está subordinada à Bíblia. E nessa lição, o que a gente vai ver? Nós veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada. Então, a sua origem e a sua autenticidade, porque ela é uma mensagem que foi revelada. Ela foi revelada aos homens. O véu foi retirado, né? Bom, no tópico 1, o escritor ele diz que a origem da Bíblia, ele fala sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Nós vamos fazer a leitura agora na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21, e isso vai ficar bem claro para a gente. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então eu sublinhei aqui a atenção, né, ao termo movidos, que diz que esses homens eles foram movidos pelo Espírito Santo. Qual é o significado da palavra movidos? É phero, que significa mover-se da mente, ser movido interiormente, estimulado. Houve o ato de carregar, de conduzir, sustentar, suportar, aguentar o rigor de algo, aguentar pacientemente a conduta de alguém, poupar alguém, abster-se de punição ou destruição, trazer, levará, entregar, conduzir, guiar. Então, quando Pedro aqui, vou voltar um pouquinho aqui, ele fala que esses homens santos, eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, o que ele está dizendo é que esses homens foram influenciados na sua mente pelo agir do Espírito Santo e movidos interiormente pelo agir do Espírito Santo para que essa palavra chegasse até nós da forma escrita como ela se encontra hoje. Qual que é a origem da Bíblia? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta a Timóteo, e aqui eu acabei usando a nova versão internacional,
porque há uma diferença em algumas traduções, vocês vão perceber isso, né? Não sei que tradução que você vai fazer a leitura aí para acompanhar comigo, mas na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, na NVI, ele diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Na revista aí da Escola Dominical, só tem o versículo 16, mas eu acrescentei o 17 para dar um pouco mais de entendimento. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por que eu estou falando dessa diferença? Porque há algumas traduções que vão dizer assim, toda a escritura divinamente inspirada, não fala que é divinamente inspirada, mas a NVI ela é bem próximo daquilo que é a realidade. Então, toda a escritura ela é divinamente inspirada. Porque se eu falar toda escritura divinamente inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, eu estou dando uma outra interpretação para o texto. Porque eu estaria dizendo que desde que a escritura seja divinamente inspirada, ela é apta para isso. É também uma verdade. Mas o que o texto está dizendo aqui é que toda a escritura é inspirada pelo próprio Deus. E como ela é inspirada pelo próprio Deus, ela é útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão, para a correção, para a instrução e justiça. Mas qual o objetivo de tudo isso? É para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Dentro ainda do tópico origem da Bíblia, né, nós temos alguns textos aqui que ele colocou, como 1 Coríntios 2 e 13, versículos 14, Apocalipse 1. Nós já faremos essa leitura, mas antes diz assim, acompanhe aí na sua lição, por favor. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. Vejamos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Olha, ele acabou de dizer aqui que o apóstolo Paulo ensina que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. E aí ele vem dizendo assim que não falamos com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o próprio Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Porque aí o versículo de número 14, ele é decisivo. Ele é decisivo por quê? Porque um homem comum, deixa eu usar um outro termo aqui, o homem natural, que a gente conhece o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Mas o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais, segundo a Bíblia diz. Ele não consegue. Mas o homem espiritual, ele conhece as coisas espirituais. E a Bíblia, ela é espiritual, eis a questão. Aí ele diz assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Você falar que Deus inspirou na mente, no coração, interiormente, um homem para escrever o que ele queria que escrevesse, para um homem natural que não acredita em Deus e nem na Bíblia, ele vai falar, isso é loucura. Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizerem assim, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Já ouviram essa assertiva, essa palavra, essa frase? Mas o homem espiritual, ele consegue ter a compreensão, o discernimento de que a Bíblia ela foi escrita por Deus. Apocalipse 1:1 diz que revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Deus escreveu a palavra a João, né? Pediu para que João, aliás, na ilha de Patmos, escrevesse a palavra para revelar aos seus servos, à sua igreja, aquilo que haveria de ocorrer, que ocorreria futuramente.
Então ela foi escrita por João, mas ela foi inspirada pelo próprio Jesus. As Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui sim única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então, resumindo, a Bíblia tem autoridade porque ela foi escrita por alguém que tem autoridade, Deus. E ela é a fonte de toda autoridade. E isso tem uma importância imensurável para nós cristãos, que seguimos a palavra de Deus. E qual que é a relevância para nós? Ela se torna a nossa regra infalível de fé e prática, moldando assim o nosso caráter, a nossa maneira de enxergar as coisas e de ver as coisas, porque ela é a palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer que nós, os cristãos evangélicos, os cristãos, nós não temos problemas com o absoluto. Existe aí o relativismo teológico que diz que há um Jesus histórico que apenas passou pela história, né? Que a Bíblia ela tem que ser contextualizada, que ela tem que ser trazida para a nossa realidade de uma maneira diferente. Não, a Bíblia ela é imutável. Nós mudamos, mas os conceitos e os princípios ali contidos, eles são imutáveis. Não tem como mudar a palavra de Deus, ela é imutável. E por ela ser imutável, há princípios que aplicados, uma vez aplicados em nossas vidas, eles transformam o nosso caráter. Ele nos molda. Esses ensinamentos, esses princípios, eles nos moldam. Por isso que lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo ele está falando sobre a metanoia, sobre a transformação da mente, e ele diz assim que essa transformação, ela vem quando nós oferecemos a Deus um culto como um sacrifício vivo. E é dizendo assim, esse é o culto racional, é um culto com entendimento, é um culto onde eu penso naquilo que eu estou fazendo. E uma vez que eu penso nesse culto e eu aprendo alguma coisa nesse culto, aquilo que eu aprendi vai limpando a minha mente, moldando o meu caráter e me fazendo me comportar de maneira diferente, mais parecido com o dono da palavra, mais parecido com Deus. Inclusive, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, ela professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela professa. A única revelação divinamente escrita dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Eu transcrevi aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. Tem um texto aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Depois você faz a leitura, mas eu já fiz a leitura do versículo 16 e 17, então é só voltar um pouquinho. Olha só o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós temos um cremos. E logo no comecinho diz assim: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Qual é o manual de instrução do cristão? A palavra de Deus. Aqui dentro do nosso credo, do nosso cremos, né, da declaração de fé que nós seguimos enquanto Assembleia de Deus, né, e todo cristão evangélico ou todo cristão pensa assim dessa forma, que a Bíblia ela é realmente a única regra de fé infalível, de fé e prática para a vida e o caráter cristão, nós pensamos exatamente assim. Nós acreditamos que quando nós não estamos como que em um piso escorregadio, sem rumo, não, nós estamos sendo guiados pela palavra de Deus. E quando surge alguma dúvida, alguma inconsistência, eu me lembro de uma frase de um homem, ele disse assim, eu não me lembro quem foi que falou. Lendo a Bíblia, eu encontrei vários erros, todos eles em mim. Bacana, né, essa frase, e essa é a realidade, porque a Bíblia ela é infalível.
ela é inerrante. Bom, nós temos aí na lição a revelação geral da palavra de Deus. O que seria essa revelação geral? Chama-se de revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Eu coloquei a natureza humana aqui, esse aqui é parte de um quadro onde tem um homem, né, um personagem simbolizando Deus e o outro simbolizando Adão, e aí há um encontro, né, entre Deus e o Adão, né? Ele transmitindo a vida a esse ser que está na terra. Nós sabemos que não foi assim, né? Foi o sopro do fôlego de vida. Mas é apenas assim para mostrar que a revelação geral da palavra de Deus, ou a revelação geral de Deus, ela se dá por meio, Deus se faz conhecer por meio da história, né? Quantas coisas aconteceram durante a história e que elas mostram que realmente Deus existe. No universo em que nós vivemos, quantas coisas aconteceram e que mostra que só pode ser Deus. Bom, você olhando aqui no terceiro aspecto, aqui a natureza, no segundo universo, você pode pegar um pássaro, por exemplo. Olha como que ele é interessante, um pássaro. A polinização das plantas, o corpo humano, né? Abre o corpo humano, dá uma olhada nele. Não tem o feto sendo gerado, não tem como a gente dizer que não existe um Deus que fez isso. Ou ele fala no terceiro ponto aqui, na natureza humana, o jeito que somos, a maneira que nos comportamos, como somos seres inteligentes, pensando. Olha, eu estou falando para você aí, né, do outro lado, que nem conheço, você está me ouvindo, os seus sentidos estão sendo utilizados nesse momento, não é? Então tudo isso é a revelação geral de Deus. Dentro dessa revelação geral, na história, nós podemos dizer que Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos. Ele remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Ele chega a chamar um rei ímpio de seu servo. Ou seja, que nem era servo dele de certa forma, mas ele o fez para um propósito. Deus muda o governo. Deus coloca um governo. A Bíblia diz, em Romanos 13, que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Elas estão lá porque Deus quis. O dia que Deus disser assim, ó, chega, não quero mais essa autoridade dominando esse país, essa cidade, esse lugar, pronto, ele tira. Porque Deus é quem controla e quem domina e quem muda e que faz com que as coisas aconteçam dentro da sua vontade. O escritor da lição, ele deu alguns exemplos aqui de Daniel 2:21, ele deu o exemplo de Daniel 4:25 e Romanos 11:22. Depois aí pode fazer a leitura, fique à vontade para fazer a leitura. Bom, nós falamos aqui da revelação geral na história e agora na revelação geral no universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Lembra lá do Salmo 119 e do verso de número 1? Que um dia faz declaração, outro dia, que Deus, ele, através do firmamento, ele mostra que ele é Deus, que ele existe. Então, por meio desse universo criado, através da chuva, através do calor, através do frio, através do vento, Deus mostra a sua existência. E ainda, dentro da revelação geral, nós temos a sua revelação no ser humano. A maior expressão da existência de Deus, da sua revelação, é realmente a natureza humana. É a semelhança e a imagem divina colocada dentro de nós. Eu costumo dizer, às vezes pregando na igreja, eu digo assim que há um vazio existencial dentro do homem que só pode ser preenchido pelo próprio Deus, né? Salomão diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem, o homem busca por essa eternidade. O homem que não teve esse encontro com Deus, ele tenta satisfazer a sua alma com tantas outras coisas e não consegue, sempre há um vazio existencial. Esse vazio existencial, ele só é preenchido quando há o encontro entre esse homem e o seu Criador.
o escritor ele diz assim que a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Mesmo a nossa imagem, o nosso caráter deturpado pelo erro, deturpado pelo pecado, consegue ainda mostrar que há uma fagulha de Deus dentro de cada um de nós quando nós queremos fazer o bem. Quando o homem cria algo para ajudar a humanidade. Quando o homem tenta de alguma forma cuidar de alguém que está desprotegido. Quando há lágrima por um luto. Tem alguns textos aí que foram colocados, né? Então Deus ele revela através de nós, seres humanos, a sua grandeza, a sua soberania. O que é a soberania de Deus? É estar acima de tudo e de todas as coisas. É maravilhoso isso. Mas além da revelação geral, nós temos a revelação especial. Se por um lado, a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, e aí Romanos 1 é muito forte quando Paulo diz assim que os homens não quiseram ter conhecimento da verdade, né? E pelo fato de não desejarem, não buscarem esse conhecimento da verdade, a Bíblia diz assim aos romanos que Deus os entregou às suas paixões infames para cometer o que eles queriam cometer. Né? Eles trocaram a glória do Deus incorruptível à semelhança de homem, criaram ídolos. É isso que esse texto está dizendo. Então, a manifestação da glória de Deus através de maneira geral na sua natureza, no universo ou no ser humano, ela traz um sentimento de culpa a esse homem, a culpabilização desse homem, que insiste em não querer Deus. A revelação especial, no entanto, ela oferece redenção para os perdidos pecadores. Deus se revelando através da sua natureza, Deus se revelando através do universo, Deus se revelando através do homem, mas em determinado momento Deus se revela ao homem. E agora ele traz redenção. Ele mostra a esse homem que é capaz e que é possível esse homem a chegar-se a esse Deus tão bom e esse Deus tão poderoso. É por isso que a Bíblia diz, deixa eu ver se, acho que fica fácil de eu localizar aqui, eu gostaria de ler com vocês Colossenses 1 e 9. Vamos dar uma olhadinha aí, procura aí na sua Bíblia enquanto eu estou procurando aqui. Versículo 9, Colossenses 1 e 9. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha que grandeza, essa revelação especial de Deus a cada um de nós. Deus se revelando a mim e a você por vontade própria, porque Ele quis que assim o fosse. Essa é a revelação especial. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo que se fez carne, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. Deus se dá a conhecer, ou se deu a conhecer através da sua presença, da sua encarnação. Mas Deus também se dá a conhecer através da sua palavra, porque a palavra revela quem Ele é. Quando eu procuro conhecer a palavra de Deus e procuro me aproximar dela, eu logo estou me aproximando do dono dela, Jesus Cristo. E por meio da revelação, ainda dentro do conceito de revelação especial, por meio da revelação contida nas Escrituras, que conhecemos a pessoa de Cristo. Os sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Em quem nós temos vida? Nós temos vida
em Jesus. Não é possível ter vida fora de Jesus. No ponto 2, as evidências da autenticidade da Bíblia. Há evidências de que a Bíblia é autêntica? O que você acha? Porque eu disse que ela dá provas da existência de Deus. E ela mostra Deus através da natureza, através do universo, através do homem. Mas a Bíblia, ela tem como eu mostrar se ela é autêntica? Porque esse é o maior problema que nós enfrentamos quando vamos evangelizar alguém e a pessoa diz, isso aí foi escrito por homens, eu não estou nem aí. Vamos lá. Evidências internas da palavra de Deus. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Lembra que eu disse que nós, os cristãos, não temos problemas com absolutos? Com autênticos? Pois é. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesmo. Dentre as evidências internas, destacam-se 2 pontos. Primeiro, unidade e consistência. A Bíblia, ela é una. Se você ler qualquer um dos livros da Bíblia e você for juntando as peças, vamos dizer assim, ela forma um quebra-cabeça completo. Então ela é única e ela é consistente. Usar ela de forma retalhada é heresia, nós sabemos disso. Eu posso criar uma heresia, pegar um texto fora do contexto. No período, olha por que ela é única e por que ela tem consistência. Porque num período de aproximadamente 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes. Os 2 idiomas é o hebraico, o grego e o aramaico. O dialeto é o aramaico. Por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas que abordam centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente, os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Olha que lindo isso aqui. Como que pode, em 1.400, 1.600 anos, por mais de 40 pessoas diferentes, vamos colocar 3 idiomas, assim só para a gente entender, em 3 idiomas diferentes, em vários lugares diferentes, você pegar esses textos, conseguir uni-los e eles terem coerência. Porque Gênesis diz que nasceria um da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Jesus nasce. No Novo Testamento, os evangelistas dizem que Jesus nasce. E ele que esmaga a cabeça da serpente, que simboliza o próprio demônio, o Satanás. Então, observem que ela é consistente, mesmo sendo escrita por tantas pessoas diferentes. Só pode existir uma mente única por trás de tudo isso, que é o próprio Deus, que é o nosso Deus. A ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 14, 4 e versículo 12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. A Bíblia, ela é diferente de todos os demais livros. Eu posso pegar um livro desses que eu tenho aqui, que você está vendo, essa coleção aqui, porque são comentários feitos por homens comentaram isso. E eles podem trazer verdades, mas não significa que tudo o que aquele homem está falando seja plenamente verdade. Ele pode colocar um comentário dele ali, mas não. A Bíblia não. A Bíblia, ela é viva. Porque quando alguém prega a palavra, ela convence. Eu me lembro agora só para a gente fazer uma ilustração aqui, de uma historinha, né? E a função dessa história é ilustrar, é isso mesmo. Fala de um homem que ele não gostava de jeito nenhum que falasse para ele sobre o Evangelho, sobre a Bíblia. E aí, um
um homem chegou, deu um panfleto para ele, daqueles de evangelização que a gente distribuía muito, sabe? Esses que ainda em muitos lugares faz muita evangelização nesse sentido. E o homem entregou o panfleto para ele. Ele esperou o homem virar as costas e rasgou tudo e jogou. Só que no que ele jogou, ficou um pedacinho na mão dele. Quando ele abriu o pedacinho, estava escrito assim, disse Jesus. Ele enlouqueceu. E falou assim, como assim? E disse Jesus, o que Jesus disse? Agora eu preciso saber o que Jesus disse. Eu quero saber o que Jesus disse. Pois é. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele acabou descobrindo o que Jesus disse. E quando ele descobriu o que Jesus disse, ele amou a Jesus. Então, esse pedacinho de papel escrito Jesus disse, é a palavra de Deus, ela é viva. Ela é poderosa para penetrar, conforme está escrito aqui, até a divisão da alma e do espírito. E ela discerne os pensamentos do homem. Um outro exemplo, você já deve ter visto a pessoa entrar na igreja e falar assim, mas como que esse pregador sabe tudo da minha vida? E às vezes a mulher que levou ele fala, você andou contando para ele, contando para o pastor sobre a nossa vida, onde já se viu? Não, o Espírito penetra. A palavra de Deus vai mostrando aquilo que é necessário para que esse homem, essa mulher chegue ao conhecimento de Deus. Deus quer que esse homem chegue. Ainda dentro do tópico 2, evidências da autenticidade da Bíblia, o terceiro ponto diz que profecias de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem com clareza e precisão. Lembra a destruição do templo? Ocorreu. Lembra o exílio? Lá que Jeremias fala que eles ficariam 70 anos no deserto, lá no exílio da Babilônia, eles ficaram. Lembra do deserto? Que eles ficaram também no deserto? Então muitas coisas aconteceram com previsão do nascimento de Jesus. Iria nascer o filho de uma virgem? Entre tantos eventos, citam o nascimento virginal de Cristo. Isaías 7,14 diz sobre o nascimento de Jesus, né? Fala sobre um menino que nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E depois é cumprido isso lá em Mateus 1,23. A morte de Jesus, o Salmo 122, prefigura isso, mostra com antecipação. E João 19,36 vai dizer que ocorreu. O local da sua sepultura, em Isaías 53,9, é confirmado depois em Mateus capítulo 27, versículos 57 a 60. E a sua ressurreição? Salmos 16:10 diz, lá no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, Mateus 28:6, ele confirma isso. E as evidências? Nós falamos evidências internas, certo? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para a gente recapitular. Nas evidências internas, nós temos unidade e consistência, a ação do Espírito Santo, profecias e eventos futuros. E nas evidências externas? O que são as evidências externas que autenticam sobre a veracidade da palavra de Deus? Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Ou seja, são corroborados, são confirmados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas, evento externo, e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido em toda a história. Olha que interessante. Tantos livros sumiram das prateleiras das bibliotecas. Tantos livros em menos tempo que a Bíblia saíram, foram best-sellers por algum tempo e desapareceram. A Bíblia continua sendo escrita, traduzida e lida na história. A supremacia da Bíblia. Nós vamos falar agora no tópico 3 sobre a mensagem da Bíblia. Então,
Ponto 1. A supremacia da Bíblia. Vocês devem se lembrar dos 5 solas. Lembra dos 5 solas da Bíblia? Aqui o nosso escritor da escola dominical, deixa eu só localizar aqui os 5 solas da Reforma Protestante, porque ele fala só o sola escritura, né? Solamente escritura. Mas é assim, ó. Sola gratia, sola fide, solus Christi, sola escritura e sola deu glória. Então é somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e somente a glória a Deus. São os 5 pilares da Reforma Protestante nos quais nós cremos, né? Tanto que o escritor aqui, ele faz menção do sola Escritura, somente Escritura. E isso confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé, lembra lá que eu fiz a leitura da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus? Ela professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa caminhada com Deus, com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Vou colocar até aqui para vocês. Ó, é o seguinte. Nós não precisamos de sinais extraordinários, extrabíblicos, para crer na Bíblia e nem para crer em Deus. A Bíblia, ela é suficiente. Nós não necessitamos de um aditivo, de um acessório, de um adicional. Porque ela diz assim que os sinais seguirão os que crerem. Não é para que os que crerem sigam os sinais, a gente ficar correndo atrás dos sinais, não. De forma alguma, ela é suficiente para o nosso crescimento espiritual. Que isso fique bem claro. É importante que isso fique claro. É importante que a gente tenha isso em consciência, em sã consciência. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar algo, não pode acrescentar nem retirar algo da Bíblia. Assim, isto fica ratificado, fica confirmado, fica corroborado que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Não pode acrescentar e não pode tirar. Que é para você criar um pouquinho mais de temor no nosso coração, porque a Bíblia ela é viva. Em Apocalipse 22, não é isso que ele colocou aí? Versículos 18 e 19, diz assim: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Que Deus tenha misericórdia e compaixão da nossa vida, de forma alguma. Nem colocar e nem retirar. Tópico 2. O poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Vamos ler Isaías 55 e 11. Isaías, capítulo de número 55 e o versículo de número 11. Deixa eu colocar aqui bem pertinho aqui para a gente olhar bem de perto aqui, ó. Olha lá. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Pode ficar tranquilo, pregue. Você é só um semeador. Eis que o semeador saiu a semear. O solo não é por sua conta, e se vai crescer também não é por sua conta, nem por minha conta. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais, graças a Deus, que fazem oposição ao conhecimento divino. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser
humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Eu acho bom a gente fazer a leitura na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículos 4 e versículo de número 5. Deixa eu ficar mais pertinho de vocês aqui para fazer essa leitura. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Entenderam? Ela é poderosa para derrubar as fortalezas. Quando nós pregamos, não foi isso que quando nós pregamos algo acontece. Lembra lá o que Pedro disse? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, o verbo encarnado, a palavra encarnada, disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra, essa palavra sua de que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, Pedro. A palavra de Deus ainda continua tendo poder, ela é poderosa. Quando tentado no deserto, lembra lá? O próprio Jesus, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo vai falar o quê? Quem pode ir contra a palavra de Deus? Nem mesmo o diabo. Ponto 3. O propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Que lindo, né? A Bíblia ela é uma mensagem clara. Meus irmãos, ela é cristalina. Ela é simples. Quando um homem abre a palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo, inspirado, tendo a sua mente iluminada pelo Espírito Santo, esse homem consegue transmitir essa mensagem de uma forma clara, objetiva, que as pessoas conseguem entender, e ela é completa e ela é amorosa. Você já deve ter ido a um culto em que Deus falou, deixa eu falar aqui um pouquinho mais perto aqui, vamos conversar um pouquinho mais perto. Você já deve ter entrado num culto em que você ouviu a voz de Deus, foi clara, foi objetiva, você entendeu, foi cristalina e foi amorosa. Foi uma voz sim de correção, mas quando pensa que não, você estava com os olhos marejados de lágrimas, chorando. Bastou o pregador fazer o apelo, perguntar se alguém gostaria de aceitar Jesus para que eu e você fôssemos lá e aceitássemos a Jesus como Salvador. A Bíblia ela é clara, é uma carta de amor, de um Deus amoroso, muitas vezes a um homem intransigente e arrogante que não quer ouvir a sua voz. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Falei bastante sobre isso, não é? Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. A Bíblia não se relativiza. Os livros se tornam relativos. A ciência não tem certeza. Uma hora, uma vacina dá certo, outra hora não dá mais certo. Uma hora, apenas uma dose funciona, depois já não mais uma dose, tem que ser várias doses. Uma hora é um vírus, outra hora é a mutação desse vírus, mas a palavra de Deus não. Ela continua sendo absoluta, ela é imutável. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. 1 Timóteo, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 15, diz assim, ó. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos lá. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo tinha convicção de que, uma vez propagada a palavra de Deus, ela é fiel,
ela é digna de toda aceitação para proporcionar uma mudança completa dentro do coração do homem que se recusa a ouvir esse Deus. As Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. Acredite nisso. Uma vez que nós estamos com a Bíblia na mão, abrimos essa palavra e pregamos, nós, os pregadores, aquele que está ouvindo, ou nós como ouvintes, precisamos ter essa consciência de que a Bíblia, ela é autêntica e ela é a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, e Ele pode, se você assim permitir. Que Deus possa nos ajudar a continuarmos firmes. Até a lição de número 2, se o Senhor assim permitir. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Nosso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, por esse momento em que pudemos aqui transmitir a lição de número 1, meu Deus, desse primeiro trimestre de 2022, para abençoar a vida das pessoas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja frutífero, que você seja frutífera e que esse ano seja mais um ano de bênçãos em nossa vida. Deus abençoe.